E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa aula aqui, em que a gente vai trazer conceitos importantes acerca da teoria tripartite, tá? Então, vamos lá, ó. A tabelinha aqui. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. É o tripé da teoria geral do crime, tá? Então, quando a gente fala de tipicidade, o que a gente analisa? A conduta, o resultado, se existiu realmente uma causa determinante para acontecer aquele crime. Ou seja, a conduta, aquela conduta se enquadra realmente na norma? Se enquadra no tipo penal? Aquele fato real, ele se enquadra no modelo que o Código Penal trouxe no tipo penal? Beleza, essa é a primeira coisa. O resultado realmente existiu? Realmente houve a morte no delito de homicídio? Esse tipo de coisa. O agente, agora no nexo causal, ele realmente deu causa ao cometimento daquele crime? Porque eu não posso ser penalizado por uma conduta que outra pessoa deu causa, tudo bem? Então, essa é a análise da tipicidade. Quanto à ilicitude, em regra, pessoal, todo fato típico vai ser ilícito, tá? Porque já que está na lei dizendo que aquele rol de artigos configura um crime, e crime ele é típico, ilícito e culpável, em regra, todo fato típico que está ali na lei vai ser ilícito, mas existem exceções, que são as excludentes de ilicitude. Ou seja, existem casos que o direito penal permite que a pessoa cometa uma conduta que está lá na lei. Ou seja, existem casos que o direito penal ele permite que a pessoa realize uma conduta típica, tá? E quais são esses casos? Ó, aqui a gente tem as excludentes da ilicitude primeiramente, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, tá? A mais famosa aqui é a legítima defesa. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa tentava matar a outra quando ela foi lá e acabou ceifando a vida da pessoa que estava tentando tirar a sua própria vida, tá? Então, ela estava em legítima defesa. Por exemplo, se um policial ele está no banco e é feito de refém e ele consegue de alguma maneira tirar seu revólver e atirar contra o sequestrador e acaba matando, ele estava nesse caso em legítima defesa. É claro que existem requisitos, existem circunstâncias muito importantes para se configurar cada uma dessas hipóteses de exclusão de ilicitude, mas basicamente é isso, tá? A exclusão de ilicitude é permitir que determinada pessoa cometa sim uma conduta típica, tá? E ela está amparada pela licitude do fato, tá? Se ela tem o direito de garantir a sua vida praticando uma conduta típica em legítima defesa, por exemplo, tá bom? Então, agora a gente passa a falar da culpabilidade, tá? Culpabilidade que nada mais é do que a noção de reprovação social. O direito ele traz algumas hipóteses que a sociedade não reprova e por isso a conduta não pode ser enquadrada como crime, tá? Lembrando que para se configurar crime tem que estar presente as três coisas, tá? O fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Não estamos falando aqui de ou um ou outro, tá? A gente tem que ter os três de uma vez, senão não rola crime, não configura crime, tá bom? Vamos lá então, a culpabilidade. Em regra, todo fato típico e ilícito será culpável, mas sem exceções. Aqui é o mesmo pensamento da ilicitude, tá? Em regra vai ser culpável, mas existem exceções, como a imputabilidade, que na verdade, né, o instituto é imputabilidade, mas a excludente vai ser a inimputabilidade, quando ele não pode ser imputável, ou seja, um exemplo, quando for menor de 18 anos, ele não pratica crime, né, ele pode até praticar atos infracionais, mas não tem o que se falar em crime, porque ele é inimputável, não se pode imputar a esse menor uma conduta criminosa. Potencial consciência da ilicitude, ou seja, era impossível a pessoa reconhecer a ilicitude daquilo que ela praticava, ou seja, um doente mental muito grave que ele não tem a capacidade de discernir o que é uma conduta lícita de acordo com a lei, o que é uma conduta contrária à lei, então nesse caso ele não pode ser culpável. E também a exigibilidade de conduta diversa, que às vezes
quando o direito não exige que o agente praticasse aquela conduta de uma outra maneira, tá? Por exemplo, quando você comete um crime sob chantagem, pode-se analisar se você poderia mesmo ter praticado uma conduta diferente ou se aquela conduta que você praticou realmente era a única possível, era a conduta que a sociedade aceita. Então, temos aqui que analisar se era exigível a aplicação, né, a realização de uma conduta diversa daquela praticada, tudo bem? Então, para fixar aqui o nosso exercício, nosso conteúdo, eu trouxe um exercício similar à da aula passada, tá? Mas aqui a gente traz algumas palavrinhas, né, alguns conceitos novos, tá? Vamos ler aqui, ó, assinar o conceito de crime lecionado pelos penalistas que adotam a corrente doutrinária finalística, tá? E aqui você não pode ter medo, tá? Quando fala de corrente finalística, tá falando da corrente tripartite, tá? Ou seja, fato típico, antijurídico ou ilícito, né, que são sinônimos, e culpável. Lembrando que o maior expoente dessa corrente é o penalista Wetzel, beleza? Então, a tripartite ela é finalística e foi desenvolvida pelo Wetzel. E resumindo, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. São os 3 fundamentos da teoria tripartite. Beleza, pessoal? Te vejo então nas próximas aulas, quando a gente vai tratar especificamente de cada um dos pontos da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Espero vocês!